Continuando aqui então com a nossa saga, né, rumo à nossa aprovação aí nas provas que vocês vão prestar, como vestibulares, concursos públicos e afins, a gente tem que fazer então a continuação daquela reflexão que eu propus para vocês a respeito do uso da nossa língua, né, do quanto a gente observa e reflete sobre esse uso. Então eu falei para vocês em algum outro vídeo anterior aí da nossa vida que nós temos uma diferença daquilo que é cobrado hoje nos vestibulares e aquilo que já foi cobrado há um tempo atrás. Então eu trouxe para vocês um exemplo, né, da prova da Unicamp. Ah, ideia, você só fala da Unicamp. Não, não é, só para poder exemplificar para vocês. Nos próximos vídeos eu prometo, eu começo a fazer referência a outras provas também tão importantes quanto as provas da Unicamp. Então eu trouxe aí um exemplozinho da prova de 1987 da Unicamp e outro exemplo, né, de uma prova mais atual, aí do ano de 2014 da Unicamp também. Vejam, por que, né, disso? Normalmente, os professores, né, de uma forma geral, falam sobre isso em sala de aula, do quanto as provas sofreram alterações. E não foram as provas que mudaram, porque a prova, assim como a literatura, lembram que a gente falou sobre isso, as provas, elas são um reflexo daquilo que a gente vive, né? Porque as provas todas, elas vão se adequando às transformações ocorridas. Então, da década de 80 até os nossos dias atuais, passamos por incríveis transformações, né? Entre as transformações mais assim visíveis e que mais afetaram a nossa vida estão as questões da informática e da internet. E o quanto a internet mudou. Para você hoje, que nasceu já na era da tecnologia, da informação e da internet, isso é bem pouco significativo, você não consegue perceber de fato, né, aquilo que aconteceu. Mas para mim, por exemplo, que nasci antes, né, desse boom da internet, antes do boom da utilização da informática no nosso dia a dia, isso é bem visível, né, é bem perceptível, inclusive. Então, o que a gente precisa observar, né? O quanto a nossa sociedade foi alterada, o seu comportamento foi alterado por conta do advento dessas duas questões, informática e internet, né? E o quanto tudo isso trouxe para a gente como possibilidades, como inclusive possibilidade de dinamização das nossas relações todas, das nossas interações todas. É claro que uma das ferramentas que a gente mais utiliza para as nossas interações é a linguagem, né? É a manifestação linguística. Então é claro que isso vai ser percebido diretamente pela manifestação linguística. E pensando que as provas todas têm ali como cobrança, então, essa nossa interação com a nossa manifestação linguística, é claro que a gente vai encontrar essa diferença agora nas provas também. Então, só para vocês observarem, se a gente olhar as questões não só de língua portuguesa, mas de qualquer outra disciplina dessa prova de 87 e comparar com as provas mais atuais, a gente vai perceber uma diferença muito grande na construção dessas questões e nas possibilidades de cobrança dessas questões, inclusive na questão da inserção daquilo que a gente falou num vídeo anterior a respeito de linguagem verbal e linguagem não verbal, em todas as disciplinas, principalmente as exatas. Física, química, matemática, vão trabalhar bem mais com as questões não verbais atualmente do que lá na década de 80, por exemplo, né? Por questões óbvias, por questões de facilidade mesmo, de construção dessas imagens, de manipulação das imagens. Então, esse tipo de interação, né, do homem com o texto verbal e não verbal, ele não era tão facilitado assim, tão amplamente utilizado assim, né? Então, por isso a diferença dessas questões. Então, nos parece óbvio, só para a gente não ficar viajando muito aqui, nos parece óbvio o porquê da diferença das provas. Assim também como vai nos parecer óbvio o que de fato está sendo cobrado da gente agora nessas provas. Como eu falei anteriormente aqui, a gente tem então que mostrar que a gente consegue então compreender aquilo que está sendo proposto para a gente, que a gente consegue interpretar, mas que a gente principalmente consegue reconhecer quais são os mecanismos de funcionamento da língua que permitiram que aquilo que está sendo proposto para a gente aconteça. Por exemplo,
de novo, pensando lá na prova da Unicamp, ou ainda da FUVEST mesmo, a gente tem muitas questões que trabalham com tirinhas ou quadrinhos, né? E aí a gente tem justamente esse tipo de cobrança. O que no quadrinho vai favorecer o fator humorístico? O que no quadro, na tirinha, vai favorecer a crítica, né? Por que aquilo é engraçado? Por que você lê e acha graça? Ou por que você lê e reflete sobre aquilo? Ou por que você lê e o seu pensamento, a sua visão crítica é despertado, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar nesse sentido, a gente observar que não são aquelas questões tão diretas como a gente vê, por exemplo, quando está estudando em sala de aula. Até costumo brincar sempre, rola muito uma brincadeira no Facebook, né, de alguns postzinhos. Ah, na sala de aula 2 mais 2 é igual a 4. Aí para casa 2 mais 2 vezes 4 dividido por 3. Aí na prova cai uma matriz. Você fala, meu Deus, né, nada a ver com aquilo que eu vi na sala de aula. Na verdade, aquilo que a gente viu na sala de aula é o nosso conceito, o nosso referencial. E aí os exercícios propostos para serem feitos em casa para avaliar o quanto a gente é habilidoso naquilo que a gente viu de conceito em sala de aula. E na prova, o quanto, na verdade, a gente conseguiu internalizar de conhecimento e conseguir mover todos esses conhecimentos ali para a resolução da questão proposta. Então, na verdade, a gente está falando sempre da mesma coisa, né? Só que com níveis de elaboração diferentes. É isso que as provas vão pedir da gente. No dia a dia, a gente lê e dá risada, a gente lê e critica, ou então tem o nosso senso crítico despertado, ou ainda a gente reflete, se emociona, chora, se revolta, sei lá, qualquer reação, né, que tenha sido proposta pelo autor do texto. Mas a questão é que quando a gente vai então para a prova, a gente é convidado a mostrar então a nossa habilidade com aquele conhecimento e com manifestação linguística. É isso que a gente precisa entender, né? Então a gente tem que sair daquela superficialidade, sair daquela lugar comum, né, de achar que as questões de língua portuguesa são simples de serem resolvidas, né? Não que elas sejam difíceis, não é isso, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado em relação a elas, tem que olhar com mais respeito, como a gente já disse antes aqui, né? Da gente perceber aquilo que está sendo cobrado da gente para que a gente possa desenvolver um trabalho bem feito, porque lembrem, qualquer pessoa que vai prestar qualquer prova de vestibular, ele vai conseguir pontuar, sem dúvida, o mínimo possível ele sempre vai conseguir pontuar. Só que o objetivo é que você tenha o máximo de pontuação possível, justamente o contrário, né? Então a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, porque a base das informações você já tem, nem que não tenha sido pela formação escolar que você tenha tido, mas por toda a sua formação pessoal, tá? Outra máxima da Tia Dé, ninguém passa pela vida de maneira impune, todas as nossas experiências agregam conhecimento, né? Independente da experiência pela qual você tenha passado, aquilo agregou. Sabe aquele filme, Quem Quer Ser um Milionário? Que a gente tem lá o protagonista, então, respondendo as questões mais absurdas, mais cabeludas possíveis, baseado em fatos que aconteceram na vida dele, na formação pessoal dele, sem ele nunca ter ido à escola, sem ele nunca ter tido o conhecimento formal. Todas as experiências pelas quais ele passou na vida imprimiram marcas nele e fizeram com que ele refletisse, fizeram com que ele tivesse adquirido conhecimento. É a mesma coisa que acontece com você. Tenha fé, acredite em mim, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, não perca mais tempo. E se você gostou, dá joinha aqui pra mim, tá bom? Até mais, tchau, tchau!